queridos, convido vocês a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de São Lucas, capítulo 22. Obrigado, Catinha, obrigado, Júnior. Evangelho de Lucas, capítulo 22. Estava, pois, perto a festa dos pães ázimos, chamada Páscoa. E os principais sacerdotes e os escribas andavam procurando como o matariam, porque temiam o povo. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. E foi e falou com os principais sacerdotes e com os capitães como lhe entregaria. Os quais se alegraram e convieram entre eles dar dinheiro. E ele concordou. E buscava oportunidade para lhe entregar sem alvoroço. Chegou, porém, o dia dos ázimos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai a Páscoa para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? E ele lhe disse: Eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo, mobiliado. Ali fazei preparativos. Indo eles, acharam como lhes havia sido dito e prepararam a Páscoa. Tomai assento, igreja. Glória a Deus. Eu vou repetir apenas esse verso 6 aqui para que fique gravado na memória de vocês. E indo eles, acharam como lhes havia dito e prepararam ali a Páscoa. Foram eles, conforme aquilo que o Senhor havia dito. E quando chegaram lá, encontraram tudo o que o Senhor Jesus falou. E ali eles fizeram a Páscoa. Nos versos anteriores, nós podemos ver que o Senhor Jesus, ele estava prestes a ser entregue ali, para morrer na cruz, por amor de mim e de você, cumprir o plano do Pai. E havia toda uma trama ali, um dos seus discípulos havia de lhe trair, e por dinheiro, isso ainda ficou mais notório, o desejo dele, a vontade dele de trocar o amor de Jesus por dinheiro, pelas moedas, pelas míseras moedas que ele ganhou. E o Senhor Jesus simplesmente, mesmo sabendo que tudo iria acontecer, ele chama ali a Pedro e um outro discípulo e disse assim: vocês têm agora algo para fazer por mim. Vocês vão seguir este homem. Mas observe que o Senhor Jesus, ele não instruiu os discípulos a perguntar nada durante o momento em que eles seguiam este homem. Simplesmente ele disse: segue este homem que vocês vão encontrar carregando um cântaro de água, algo inusitado para a época, porque naquela época não era comum o homem carregar água. Quem carregava a água eram as mulheres, elas que buscavam as águas e levavam para suas casas. Bem como nenhum dono de casa tinha a casa preparada, adornada para receber ninguém, porque esta nunca foi uma tarefa de homem, sempre foi uma tarefa de vocês, mulheres. Porque vocês é que carregam consigo esse dom de preparar a casa, de preparar a mesa, de deixar tudo pronto para que aconteça aquilo que você deseja que aconteça. Mas o Senhor Jesus, para não ser confundido,
para que os discípulos não resolvessem agir por conta própria. O Senhor Jesus disse assim: vocês vão sair, vocês vão avistar algo inusitado, algo diferente, que vai ser um homem carregando um cântaro. Segui-o até a porta da casa, aonde o pai de família vocês vão encontrar. Nada pergunte a esse homem. Jeremias disse que o homem que tem a água é o próprio Senhor Jesus. Ele chama o Senhor Jesus de quê? De água viva, de água da vida. Talvez o próprio Senhor Jesus estivesse fazendo ali uma menção a Ele próprio, dizendo: olha, vocês vão seguir alguém, mas esse alguém que vocês vão seguir é a mim mesmo. Porque você vai encontrar um homem carregando a água. Eu quero que vocês sigam um homem que tem a água da vida. É a água da vida só Ele. Nada pergunte, nada indague, para que nada venha de vocês. Tudo quanto vocês precisam, eu já preparei. Aleluia. Ele mesmo escreveu, ele mesmo fez questão de, através de Lucas, ele dizer: e quando eles chegaram, tudo estava conforme o Senhor Jesus já havia preparado, já havia dito. O cenário estava preparado, tudo pronto. Nós não precisamos fazer nada, gente. Deus preparou todas as coisas. Aleluia. Tudo que você precisa, Deus já tem preparado. Estavam os discípulos pescando, um momento antes disso aí, estavam os discípulos pescando, levaram a madrugada toda pescando e não conseguiram achar nada, e na margem do rio estava o Senhor Jesus de pé, esperando eles a observar qual seria a ação de cada um deles. O Senhor Jesus, ele já estava aí ressurreto, ele já tinha surgido entre os mortos, e ele estava de pé, e os discípulos, ao chegarem ali à beira da margem, não reconheceram a ele, mas ele estava ali pronto, esperando os seus discípulos. Aqueles que receberam as instruções de Deus, aqueles que caminharam com o Senhor Jesus, aqueles que sabiam qual a autoridade que tinham, aqueles que sabiam que nada poderia lhes faltar, porque o Senhor Jesus garantiu que nada faltaria a eles, saíram para pescar e voltaram de mãos vazias. Para a surpresa de todos, o Senhor Jesus estava de pé, às margens do outro lado. E eles, ao chegarem, não reconheceram o Senhor Jesus. Eles não conseguiram identificar que era o Senhor Jesus. Aí o Senhor Jesus, ele disse assim: eu vou dar um sinal. Eu vou fazer com que eles percebam que sou eu que estou aqui. Eu não vou me auto-revelar dizendo: olha, sou eu, gente, não me conhece, não lembra de mim. Não, ele disse: eu vou dar um sinal do meu poder para eles. Eles estavam a 200 copos pertinho das margens. Pescadores experientes. Não conseguiram pegar nada. E o Senhor Jesus vai e diz assim: volta. Não se identificando como Jesus, ele simplesmente disse assim: volta um pouquinho só e lança a rede para o lado direito, para este lado, lance a rede. E eles lançaram a rede e foram 152 grandes peixes. E aí, depois que este milagre acontece, eles percebem que aquela palavra só poderia ser de Jesus, só poderia ser do mestre, porque o mestre disse lance, e eles, como pescadores experientes, eles sabiam que na beira ali eles não iam conseguir pegar tantos grandes peixes, porque peixes grandes não vivem na beira. Mas foi na beira, a 200 covos da margem, que o Senhor Jesus fez com que eles percebessem que era Ele que estava lá. Eles voltam. E quando um deles percebe que é Jesus, ele disse assim: olha, esse milagre não é um milagre comum, não é um milagre qualquer, aquele homem deve ser o meu mestre. Então ali ele foi chamado a atenção, disse assim: veste a tua roupa. Ele estava nu, diz a sua Bíblia, ele estava dentro do barco pescando, nu, despido. Então ele veste a roupa e se lança ao mar, e vai em direção a Jesus. Mas ao chegarem na margem, tomaram como surpresa que o cenário já estava pronto.
Jesus pergunta para eles, tem o que comer? Antes de tudo, antes do milagre acontecer, Jesus pergunta para eles, tem o que comer? E o que é que eles respondem? Nada temos. Não conseguimos pegar ao menos um peixe. Nada temos. Aí Jesus vai, faz o milagre, eles voltam com um peixe. E aí quando eles saem, Jesus aí, sem se identificar ainda, e eles ali temerosos e com receio de perguntar, é tu mesmo, Senhor? Homens que viveram, que caminharam com Jesus, assim como nós caminhamos e vemos os milagres de Deus em nossas vidas constantemente. Vemos a mão do Senhor Jesus em nossas vidas e muitas vezes a gente não percebe que Jesus está diante de nós para realizar um milagre. E aí quando eles saem ali, um deles pega a rede, quase rompendo de tanto peixe que veio naquela rede, e quando eles puxam e colocam a rede em terra, com aquela quantidade enorme de grandes peixes, que eles olham para aquele homem já estava com tudo preparado. Pão, peixe e brasa. E o Senhor Jesus os chama para comunhão. O Senhor Jesus chama para estar com Ele ali no partir do pão. Mais uma vez, o Senhor Jesus pega ali, tira um pedaço do pão, tira um pedaço do peixe e dá a eles para comer. Jesus sabia da necessidade deles. Jesus sabia que se eles enfrentaram a noite toda, uma noite de frio, uma noite de pesca, e se nada tinham, que eles estavam com fome. E Jesus queria promover um milagre como promoveu, mas também Jesus queria atender eles de imediato. Jesus não queria que eles fossem tratar peixe, preparar fogo e preparar pão para poder comer. Eles estavam famintos, precisavam do imediato milagre do Senhor Jesus na vida deles. E Ele disse assim, aqui está o alimento que vai sustentar vocês agora. Eles sentam lá com o Senhor Jesus e participam daquele momento. Tudo estava preparado. O Senhor diz assim, eu preciso de um grande líder para substituir este homem ao qual eu mesmo constituí um rei e agora me trai, e agora acha que consegue tudo com as forças do seu próprio braço. E aí o Senhor começa a preparar um menino chamado Davi. Chega um momento em que Davi assume a sua posição de rei, mas tudo estava preparado. Tanto que o seu pai, o pai de Davi, quando foi indagado, cadê os teus filhos? Eu preciso que dentre deles você me apresente aquele que será o substituto, aquele que será o rei, aquele que dominará sobre este povo, aquele a quem eu, o Senhor, escolhi. Cadê os meninos? Aí o pai vai e traz os mais fortes. E apresenta aqui está, esse é guerreiro, esse é lutador, não é esse. Então é esse outro, não, também não é esse. Mas eu tenho uma aqui também, não é esse. Acaso acabaram os teus filhos? Não, ainda tem um, fraquinho, está cuidando das ovelhas lá no pasto. Manda chamar porque o cenário que está preparado é para ele. Os irmãos de José, tomados pela inveja, tomados pela ira, não viviam na posição como José vivia. Deus não achou graça em nenhum deles, achou graça em José. E vai e revela a José e diz assim, olha, em sonho eu estou te dizendo que há de acontecer, a sua família há de te servir. E José falhou na hora que ele expôs ali para os seus irmãos, dizendo, olha, eu tive um sonho, no sonho vocês todos vão me servir. Eles disseram, que é isso? Aonde? Você, o menor de todos, o mais fraco, nós temos guerreiros aqui, você é o queridinho de papai, fique aí em casa. Mas Deus já estava preparando todo o cenário. Deus preparou tudo. Deus preparou a fome, deixou que a fome se estabelecesse no arraial ali. As pessoas, depois de tudo feito, de todo o cenário feito, conforme o
próprio Deus traçou para que acontecesse, aí vai lá e a sua família passa necessidade e vai pedir comida no Egito. E quem é o governador do Egito? Quem é que estava ali do lado do governador do Egito, antes de se tornar governador? O próprio José. Ele disse: a fome que há de acontecer sobre todo este povo, por desobediência, eu já tenho um milagre lá na frente reservado. Eu já tenho as bênçãos reservadas, separadas para este povo. Porque do meu povo eu não esqueço. Da minha promessa eu velo sobre ela para cumprir. A minha palavra eu hei de fazer. Aleluia. Um menino vos nasceu e um filho se vos deu. E o seu nome será Maravilhoso Deus, Maravilhoso Conselheiro, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Observe, hoje é dia dos pais. E Deus concede aos homens que aqui estão, aos pais que aqui estão, o mesmo título que ele tem e que deu a seu filho, porque ele disse assim: olha, meu filho também será chamado de Pai, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E o próprio Senhor Jesus, quando ele vem aqui, que nem eu e você, em carne de osso, falamos isso na nossa live ali, Cris deu uma colaboração muito grande na quarta-feira, quando o próprio Senhor Jesus, ele fala o Pai, ele fala do Pai, e ele concede a nós o mesmo título dele de Pai. Vocês, homens, sabem que vocês carregam o título que o próprio Deus sempre teve, Pai. Que o próprio Senhor Jesus sempre teve, o Pai. O sujeito é chamado para oferecer um holocausto. O sujeito é chamado para entregar ali um animal como libação. E aí ele vai com o seu próprio filho, porque Deus pede a ele o seu filho. E ele vai subindo ali, levando lenha, levando o próprio sacrifício, levando tudo. Quando ele chega lá para cometer ali o sacrifício do seu filho, para mostrar que ele amava a Deus acima de todas as coisas, que seu filho não seria ali algo impeditivo. Aí o próprio Senhor Deus, ele disse assim: chega, no momento dele oferecer o menino ali como oferta, ele disse: chega, eu já entendi do que você é capaz, mas para esta oferta eu já preparei todas as coisas. Olha para o teu lado, que o bezerro está aí. Quando ele olha para o lado, está o animal para o sacrifício, e ele tira o filho dele e coloca no animal. Saiba que Deus tem preparado o cenário para a sua vitória. Deus tem preparado o cenário para a sua alegria, para a sua felicidade, para a sua prosperidade, para aquilo que você precisa, para a cura que você precisa. Ele tem preparado o cenário. Segue aquele homem, nada a ele pergunte, não pergunte nada, apenas siga aquele homem. Um homem que leva consigo um cântaro cheio de água. E quando você chegar lá, onde ele parar, perguntai ao pai de família. Ele estava falando dele mesmo. Pergunte ao pai, aonde será o cenáculo em que nós hemos de ceiar com o nosso Senhor. Pergunte a Deus, porque o próprio Senhor Jesus, ele disse: estou indo para o Pai para preparar o cenáculo para que você possa um dia ceiar comigo, porque outra vez não ceará comigo até que isso se cumpra nos céus. Ele preparou tudo lá. O cenário lá no céu já está preparado para receber a mim e a você. Glória a Deus. E ele diz nesta palavra, ele disse: olha, o cenáculo, ele é grande o bastante. Veja aí se não está escrito aí. Eles, quando chegaram lá, que o dono da casa, o pai de família, os recebeu e os fez entrar. Eles entraram e perceberam que o cenáculo era amplo, era grande, cabia a todo mundo.
prepara tudo para mim e para você. Aleluia. Dele pertence o amanhã. O amanhã a Ele pertence e não a nós. Nós andamos ansiosos, sim, andamos ansiosos, não sei o porquê, mas andamos ansiosos, queremos saber o que é que vamos comer amanhã, o que é que vamos vestir amanhã, mas Deus já está preparando todas as coisas. Ele não abandonou os discípulos dele, que saíram para ir pescar e nada pegaram. Ele não abandonou aquele homem que foi sacrificar o seu filho. Ele não abandonou Davi em todas as perseguições que Davi sofreu. Ele não abandonou José. Ele não abandonou Gideão. Falávamos isso esta semana. Ele chama Gideão, e Gideão, sem entender, Gideão ainda se atreve a fazer prova de Deus. E Deus estava dizendo: o cenário está pronto, Gideão, apenas siga aquilo que eu falo, as minhas instruções. Atende a minha voz, ao meu chamado, ao meu pedido. Você libertará Israel, Gideão. Mas Gideão queria ver circunstâncias. Ó Deus, se é que eu me atrevo a fazer uma pergunta diante de Ti, me dê um sinal. Que esta noite, apenas o velo ou o novelo de lã, ele esteja molhado e toda a terra seca. Aí Deus disse: quer fazer prova de mim, Gideão? Tá bom. Aí Deus vai e faz. No dia seguinte, Gideão disse assim: olha, se ainda cabe mais um pedido, mais uma pergunta para saber se o senhor está comigo. Gente, o que é isso? Não temos que duvidar de Deus. Deus é Deus e ponto final. Foi Ele que criou todas as coisas, inclusive a mim e a você. Foi Ele que preparou tudo, todo esse cenário para que nós pudéssemos viver. Aí Gideão vai e diz assim: se é que eu posso me atrever a mais uma pergunta. Agora inverte. Agora molha a terra e não molha o novelo. Aí Deus vai, joga uma madrugada de chuva, de frio, molha a terra e o novelo fica sequinho. Aí Gideão agora diz: então tudo bem, Senhor, eu vou preparar o exército dos 32 mil homens. Aí chega lá o crente meio Tomé e diz assim: Gide, está preparando o exército? Estou. Quantos tem? 32 mil. Poxa, você sabia que o seu inimigo tem 132? Tu vai para onde, gente? Ah, mas Deus mandou 32 contra 130 mil. Tá certo. Aí Gide prepara o exército e diz assim: Senhor, estou pronto. Tudo em fileira, tudo ordenado. Todo mundo em ordem, todo mundo continência. Aí Deus diz assim: fazer uma limpa aí, tem um monte de frouxo aí. Tira aí uma ruma aí. Tira aí 22 mil desses 32. Aí Gide disse assim: com 10 mil, Senhor, 10 mil não é nem 10% daquilo que o inimigo tem. Ele fez: eu sei, mas eu não mandei você ir com 10 mil. Vou fazer prova agora. Botei eles na beira do rio. Eles chegaram na beira do rio, aquele que se comportava desta forma, esses são os que vão. Aí Gide disse assim: gente, doidinho, né, para chegar lá, todo mundo se comporta como Deus fez. Aí ninguém vai lá e faz diferente. Aí Deus disse assim: quantos, Gide? Ele fez: só 300, Senhor. É para desistir, né? Ele fez: não, é para ir. Para ir. Matematicamente, meu irmão, se você começar a olhar aí, era 1 para 400. Um soldado para 400 inimigos. E ainda assim Deus concedeu a vitória de Gideão. O cenário quando está pronto, quando Deus apronta, quando Deus manda, meu irmão. Aleluia.
falado com esse homem que estava cortando o cântaro: vem cá, tu está indo para onde? É verdade que lá o dono da casa tem um lugar amplo, lá ele tem lugar. Primeiro eles eram duvidar, eles eram perguntar duvidando. Lá será que tem um lugar para nos receber? Então o Senhor Jesus disse assim: apenas siga aquele homem. Me siga. Apenas me siga. Porque o homem do cântaro, ele representa o homem da água da vida que sou. E quando vocês chegarem à porta, vocês vão perguntar ao meu Pai, ao Pai Celeste, aonde estão os preparativos? Aonde estão os preparativos da ceia? E ele sobe e leva e apresenta. E os discípulos, nós lemos aí agora, e os discípulos entenderam, no verso 13, capítulo 22, verso 13. E indo eles, acharam como lhe havia sido dito, e prepararam a Páscoa. Tem uma mensagem que eu gosto muito, já falei aqui antes, vou repetir. É uma imagem de um pai caminhando pela areia da praia com seu filho, de mãos dadas. E o pai vira para o menino e disse assim: filho, cuidado por onde anda, para que o filho não se machucasse. Aí o filho vira para ele e diz assim: pai, cuidado, Senhor, acaso esqueceste que eu sigo os seus passos? Não tome cuidado, Senhor, porque eu sigo os seus passos. É isso que Deus está querendo de nós, que sigamos os passos do Senhor Jesus. A gente só precisa seguir os passos do Senhor Jesus. O que é que Ele faz, o que é que Ele ordena. Se Ele mandar ir por aqui, vá por aqui, meu irmão, não tem problema, não se preocupe, você vai caminhar. Ele disse isso para o discípulo, que estava desesperado: é o Senhor Jesus, eu quero ir até aí, dê ordem para até aí. Ele disse: venha. O que foi que ele disse para o discípulo? Venha. Qual é o problema? Venha. Mas como que eu vou? O mar está agitado, vento sobre as águas. E o discípulo caminhou literalmente por sobre as águas. Até que tirou os olhos, deixou de atender ao pedido do Senhor, caminhe por sobre as